Olá, meus amigos, a paz, sou o pastor Alex. Estamos dando continuidade no estudo de Amartiologia. Hoje o nosso tema será: há pecados grandes e pequenos para a morte e que não são para a morte? Nosso tema será esse. Então iremos explicar para você o que a Bíblia diz sobre isso, de pecados maiores, pecados menores, pecados que levam para o inferno e pecados que não levam para o inferno. Vamos entender essa questão. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 5, versículo 17. Vamos estar lendo atentamente e entendermos essa palavra. Diz assim: toda iniquidade, iniquidade significa pecado, toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Note isso. Toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Então, de acordo com esse texto, o apóstolo João, guiado pelo Espírito Santo, ele mostra para nós que existe distinção de pecado. Eu posso colocar como dois tipos de distinção. A primeira distinção são pecados que não levam imediatamente à morte espiritual. São os pecados menos graves. O outro tipo de distinção de pecado é aquele pecado grave, mais grave, que leva a pessoa imediatamente à morte espiritual. Então, o primeiro tipo de pecado, o menos grave, ali mostra que o apóstolo João estava querendo nos mostrar a entendermos que esses tipos de pecados são pecados involuntários, que podem ocorrer no dia a dia da nossa vida. São aqueles pecados inconscientes até mesmo, aqueles pecados que a pessoa pode errar e falhar pelo impulso, por alguma circunstância, por um pensamento, por uma fala, se envolveu em alguma situação, falou algo de ira ou mesmo algo de impureza, coisas desse tipo. E imediatamente essa pessoa se sente triste, se sente constrangida e ora a Deus pedindo perdão. Então é um pecado que colocamos assim não como uma queda, mas como um escorregão, como algo simples, algo que todo ser humano pode sim falhar, que nós temos o nosso advogado, o Senhor Jesus, para nos perdoar. O segundo tipo de pecado é um pecado realmente grave. É um pecado que a pessoa planejou para fazer. É um pecado que a pessoa conhece a palavra de Deus e está em rebelião com a palavra de Deus. Em desobediência. Ou seja, pode ser um pecado dentro da igreja, uma pessoa que já é conhecedora da palavra e pratica desobediência constante, rebelião. Esse pecado pode ser um pecado de adultério, né? Um pecado onde a pessoa planejou para executar. É uma pessoa que está em desobediência à palavra de Deus, não é algo superficial, de falhas humanas, de uma pessoa que está em processo de libertação e santificação, mas é algo totalmente maldoso que essa pessoa vai cometer. Então vamos lá, se uma pessoa roubar, ela não está tendo um pecado leve, não foi algo inconsciente, algo acidental, foi algo planejado, foi algo mais grave. E nisso entra os homicídios, entra toda essa área de comportamento, mentiras, demonstrando não amar o próximo, inventando aquela mentira, reafirmando aquela mentira. Então, realmente, esse tipo de pecado, ele leva para a morte espiritual imediatamente, porque essa pessoa já está em rebeldia. Então, quando há esse texto, né, onde o apóstolo João diz que há pecados
que não são para a morte, não quer dizer que nós temos uma lista de pecados que nós poderemos fazer. Uma lista, olha, nós podemos fazer esses pecados aqui, porque esses aqui não nos levará para fora do reino de Deus. Não é isso. Se a pessoa já planeja, já deixa de ser acidental. Já deixa de ser inconsciente ou de falha humana. Então, a palavra que diz da consciência e do julgamento que Deus tem para nós. Alguns dizem, se eu olhei para uma mulher ou se eu pensei algo impuro, é a mesma coisa de eu ter consumado pecado, adulterado. Ou é a mesma coisa de eu ter roubado. Se eu desejei um carro de alguém, já foi pecado. Mas se eu for lá e roubar, deu na mesma. Tudo é pecado para Deus. É o mesmo peso. Não, não é. Deus, ele julga de acordo com as medidas dele. Deus é um Deus sábio, muito inteligente. Então, assim como nas leis, nós temos as leis hoje que regem nossos estados, os países, os tribunais, os juízes que julgam, eles também têm essa sensibilidade de dar uma pena para alguém que cometeu algo gravíssimo, bem pensado, planejado, e alguém que evidentemente errou de forma superficial e às vezes não toma-se apenas uma multa ou algo desse tipo. Então, no reino dos céus tem isso. Deus, ele trabalha, segundo a palavra dele, dessa forma. Ele julga as nossas obras, os nossos pecados, de acordo com a gravidade disso tudo. Então, se você tem lutado para se libertar de certo tipo de pecado, mesmo que seja grave, vícios, se você se entregar ao Senhor Jesus, meditar na palavra, cumprir o que está escrito na palavra, Deus, ele vai te libertar com o tempo. Você está querendo ser liberto. Eu posso dizer que você vai ser salvo, você vai ser liberto. Porém, se você tem certo tipo de pecado e você já leu a palavra, já participou da igreja e você não quer se libertar, quer continuar praticando esse pecado e mais, levando o próximo a cair com você, você pode ter certeza, é pecado que leva à perdição. Não é esse pecado que não leva para a morte, o pecado superficial, e sim é o pecado de iniquidade. Olha aqui o que diz no mesmo capítulo 5, só que agora o versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, que é nascido de Deus não peca. Mas o que é de Deus é gerado e conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então note isso, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, diz a Bíblia aqui. Qual é o probleminha que possamos aqui entender, ver, se não entendermos o original? Quando diz aqui, aquele que é nascido de Deus não peca. Ou seja, então, pastor, eu não posso pecar em nada. Mas no original aqui diz, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não vive na constância do pecado. Então olha a diferença, olha que diferença, olha que sabedoria que você vai adquirir hoje. Não vive na prática, ou seja, se ele está em processo de libertação, de santificação, que às vezes é eterno, ele não tem o pecado como meta, como objetivo e como prazer. Se acontecer um pecado superficial na vida dele, é algo que ele ainda está lutando, é algo ainda que é circunstância do dia a dia, algo acidental. Então, quem é de Deus, quem é nascido de Deus, que nasceu de novo, como diz em João capítulo 3, que nasceu de novo para entrar no reino dos céus, essa pessoa ela não vive na prática do pecado. Ela não tem prazer, ela não tem objetivo na prática do pecado. Voltando, porém, se há tentações, o inimigo vai tentar muito o cristão nessa terra. O mundo vai tentar ele muito, vai tentar fazer ele desviar, se irar, brigar, discutir.
Se essa pessoa, de forma acidental, cometeu algum tipo de pecado superficial, você pode ter certeza que ele tem um advogado, que é o Senhor Jesus Cristo, para perdoá-lo. Lógico, ele se arrependendo. Então que esse estudo fique com você, que você vigie, que você fique atento nas suas atitudes. Se você não tem como objetivo e prazer o pecado, você está no caminho do Senhor. Se você está lendo, orando, você está no caminho certo. Deus vai te libertar e vai te dar todas as forças necessárias para você vencer. Porém, se você tem como objetivo na sexta, na quarta, na quinta, praticar certo tipo de pecado, você não está na palavra de Deus e isso vai custar a sua salvação. E Jesus já viu o teu coração. Então, que todos nós se arrependemos, né? Possamos nos arrepender das nossas falhas e pecados e ter a palavra de Deus para nos ajudar. Deus para nos ajudar a santificarmos. Que Deus abençoe a sua vida.